Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da série Conversa com o Especialista aqui da Neon SP. Hoje, o assunto vai ser sobre ATM, articulação temporomandibular. Essa articulação, ela é bastante pequena, mas com um funcionamento bastante complexo. E pior, existem muitos tipos de disfunções que podem afetá-la. Todas elas trazendo muita dor para as pessoas, além de outros sintomas. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós contamos com a presença do professor doutor Mustafa Ahmad Neto, pós-graduado em ortodontia pela Faculdade de Odontologia da USEC, mestre e doutor em odontologia pela Universidade de São Paulo. Prazer enorme recebê-lo aqui, muito obrigado pela presença. É um prazer meu estar aqui, colaborando com os cursos da Neon SP. É um prazer e uma honra estar por aqui. Professor Mustafa, por que é tão comum que as pessoas reclamarem de dor na região da articulação temporomandibular? Como você mesmo disse, a articulação temporomandibular ela é muito funcional. Quando a gente mastiga, quando a gente fala, quando a gente deglute, quando se respira, a gente está usando a movimentação da mandíbula. Então, são uma articulação bilateral e tudo que a gente faz com a boca está afetando essa articulação. Então, qualquer movimento inadequado, ou causado pela posição dos dentes, ou um defeito na fonação, ou deglutição inadequada, vai fazer com que essa movimentação da articulação não seja padronizada, não seja adequada para a forma anatômica dela. Então, essas alterações normalmente começam a levar às disfunções da articulação temporomandibular. Ela é mais sensível porque ela é muito usada, né? A gente fala muito mais, usa muito mais a boca do que o resto das articulações. Então ela acaba dando mais problema mesmo. Entendi. E quais são os primeiros sintomas para a gente entender que talvez eu esteja sofrendo com uma disfunção temporomandibular? Existem vários sintomas, mas o que a gente consegue ver na nossa clínica e nos cursos e em todos os pacientes é que o primeiro sinal são os estalos. Então, a pessoa, quando abre a boca, dá um pequeno estalo, ou no início da abertura, ou quando ela abre muito a boca. Então, esse é o primeiro sinal de que algo não está ocorrendo bem. A articulação, né, ela é formada pelo osso da cabeça da mandíbula e pela cavidade do temporal, e ela é recoberta com um disco, um menisco, como tem no joelho. E esse menisco deve acompanhar o movimento da articulação. Então, quando tem qualquer disfunção, qualquer movimento inadequado, o disco articular começa a se mobilizar, ele começa a sair um pouquinho do lugar. Então, começa um pequeno estalo, e isto vai normalmente agravando. Depois, os sintomas vão piorando, os estalos vão aumentando, podem dar múltiplos estalos, e depois começa a dor na articulação. E a dor da articulação mandibular é uma dor bastante incômoda, porque ela é perto do ouvido, então se confunde com uma dor de ouvido, tanto que os otorrinos sempre participam do nosso exame para saber se não é um problema dentro do ouvido. E nesta região que está o nosso equilíbrio corporal, as dores que se irradiam nessa região aqui acabam dando um sinal e sintoma parecido com labirintite. A pessoa sente tontura, vertigem, um pouco de enjoo, também é um diagnóstico diferencial. Então a sintomatologia ela é bastante difusa, ela é variável de paciente para paciente, mas o primeiro sinal mesmo que é quem deve procurar já o atendimento, e nós, de cirurgiões dentistas, recebemos os pacientes, muitas vezes para um exame clínico, para uma limpeza, devemos ter o cuidado de avaliar essa articulação para ver se a gente já detecta um pequeno barulhinho, um estalinho, que é o início de uma disfunção que pode estar ocorrendo ali. Entendi. E essa questão que você falou que pode ser confundido com uma labirintite ou com uma dor de ouvido, geralmente esses pacientes vêm de um otorrino para consulta com um dentista? Isso acontece? Isso acontece. A maioria dos pacientes, como a dor é regional aqui, ele já acha que é uma dor de ouvido, Sim. e é uma dor bastante forte no começo. Então, normalmente ele procura um otorrino. E hoje os otorrinos já estão bastante, já estudaram bastante, já têm bastante prática para detectar se é um problema do ouvido ou se é o problema da articulação. Então, a gente recebe bastante paciente que vem encaminhado para o otorrino com a suspeita, olha, é provável uma disfunção articular desse paciente aqui. Então, é importantíssimo nós, como cirurgiões dentistas, tirarmos da frente outros tipos de anomalias
que, por exemplo, questões odontológicas, né? Então, para a gente também não se confundir no tratamento. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse apoio de um otorrino nessas situações. Aproveitando a sua deixa, então, quais são os exames que devem ser feitos para diagnosticar uma disfunção temporomandibular? Bom, o exame mais importante que a gente deve fazer é o exame clínico, né? Então, a gente estabelece um critério, um roteiro para fazer o exame. A gente tem que examinar não só a articulação, mas tudo que está na face, né, do pescoço para cima. Tem várias estruturas anatômicas, musculares, ganglionares que devem ser palpadas para a gente iniciar o diagnóstico da disfunção articular. Então, o exame clínico ele é primordial. Todos os outros exames, nós costumamos dizer que são exames complementares. Então, é complementar de um exame clínico. Então, ao examinar clinicamente o paciente, eu vou ter algumas perguntas. Olha, o que será que está acontecendo aqui? Não identifiquei onde é esse estalo, se é no começo, se é no meio. E aí nós vamos fazer o exame para responder esta pergunta clínica. Então, a gente não deve se basear no diagnóstico baseado no exame, sem fazer um exame clínico, porque eu não sei qual é a pergunta que eu estou fazendo. E o exame tem que me responder a minha pergunta. Por isso que nós damos muita ênfase para os nossos pacientes, para os nossos colegas e nos cursos todos, fundamental, o exame clínico. Então, a clínica é soberana. Sempre. Sempre, sempre. E para um tratamento, vamos dizer assim, as placas interoclusais são sempre indicadas para o tratamento das disfunções? Essa é uma questão importante, porque a gente tem orientado os nossos colegas nos cursos, em entrevistas como esta, tal, que não se deve colocar placa sem saber o que está acontecendo. Infelizmente, alguns colegas, o paciente chega, estou com estalo, estou com uma dor, coloca uma placa. E o que acontece na estatística é que 60% das placas que são colocadas, num primeiro momento o paciente sente um alívio, porque qualquer coisa que você colocar na face oclusal muda um pouco a geometria da musculatura e o paciente sente um alívio. Mas em torno de 7 a 10 dias, 60% piora da disfunção articular. Porque a placa tem que ter um objetivo, né? Para que eu estou colocando essa placa? Provavelmente para recuperar a posição no disco, do menisco que escapou, e a placa tem que estar direcionando a mordida do paciente para esse objetivo. Então, só colocar uma placa, a chance de ter uma piora é de 60% na estatística que a gente encontra nos trabalhos publicados aí. Então, as placas são importantes, mas tem que saber qual placa, para qual paciente e em que momento. E depois tem um grande cirurgião que foi o pioneiro da cirurgia facial aqui no Brasil, o Dr. J.J. Barros, e ele tinha uma frase muito importante que ele dizia assim: o importante não é saber fazer a placa, é o que fazer com a placa depois. Você pôs a placa, tá bom, e daí? E o que acontece depois? Então, as placas são um recurso principalmente para diagnóstico. Elas ajudam a gente a fazer o diagnóstico e não exatamente o tratamento. Entendi. Então, vamos falar sobre o tratamento, né? Quais seriam, então, os tratamentos que são indicados para as disfunções temporomandibulares? Bom, obviamente, né, para cada disfunção vai ter um tratamento específico, mas a gama de tratamento hoje é bastante grande. Então, como eu falei, tem as placas interoclusais que servem muito para diagnóstico e, eventualmente, a gente faz o diagnóstico e o tratamento da situação geral, às vezes requer um tratamento ortodôntico, uma reabilitação oclusal, fisioterapias, que esses são os tratamentos básicos que a gente usa. E às vezes o paciente, com uma questão de custo-benefício, ele fala, bom, se eu não fizer esses tratamentos e eu continuar usando essa placa, fazendo as manutenções das placas, né, periodicamente, a gente pode fazer com que o processo não envelheça, né? O problema não acelere, ele vai um pouquinho mais devagar. Então é uma possibilidade. Agora a gente sempre busca por tratamentos, né, padrão ouro, que são, primeiro, os aparelhos de ortopedia funcional. Então, muitos aparelhos ortopédicos ajudam no equilíbrio da musculatura bilateral. Porque tratar a articulação é uma coisa complicada. Porque se eu tenho uma dor ou uma disfunção, uma desarmonia do lado direito, ao manipular o lado direito, eu estou mexendo no lado esquerdo também. Então, equilibrar isto não é fácil. E os aparelhos de ortopedia funcional, que buscam o equilíbrio da musculatura bilateral, são muito importantes para tratar os problemas musculares. E problema muscular, também a gente usa bastante a fisioterapia crânio-sacral,
Então, pacientes são, colegas especialistas nisso, fisioterapeutas, que dão um suporte bastante grande para a manutenção do equilíbrio da musculatura. E outros de tratamento, tipos de tratamento mais definitivos, que são os aparelhos ortodônticos, quando estão indicados para essa disfunção, e a reabilitação oclusal, né? Levantamento das coroas, novos aumentos de dente. Então tem toda uma gama de tratamentos aí bastante especializados nessa área. Chega a existir um tratamento cirúrgico? Bom, aí tem várias correntes, né? Eu sempre me baseei nas disfunções articulares, como sou ortodontista, e eu fui cirurgião antes de ser ortodontista, eu vejo os problemas que a cirurgia pode causar. Então a gente evita realmente qualquer intervenção cirúrgica. Existem situações em que a cirurgia está indicada, realmente nos processos de artrose. Como você já tem um desgaste na cabeça da mandíbula, já o paciente está com limitação de movimentação, com muita dor, aí não tem jeito, tem que fazer a cirurgia. Existem vários tipos de cirurgia, desde uma artroscopia, uma artrocentese, que é para fazer uma limpeza da articulação, porque essa articulação que está cansada ou ela está doente, às vezes tem pequenos osteófitos, são pequenos pedacinhos de osso que se soltam da articulação e ficam soltos, e isso impede o movimento, algumas aderências. Então a artrocentese ajuda na limpeza dessa articulação. Também pode-se fazer injeção de ácido hialurônico para melhorar um pouco a mobilidade da articulação. E depois existem as cirurgias um pouco mais intensas, que são principalmente as colocações de próteses metálicas para substituir a articulação. Deve-se deixar isso para último recurso, porque as próteses têm uma certa durabilidade, né? E como nós falamos, a articulação ela é bastante usada o tempo todo e traz algumas limitações também. Então, tentar ao máximo evitar os procedimentos cirúrgicos. E a gente tem bastante recurso clínico para equilibrar esse paciente e ele poder levar a vida dele relativamente bem, né? Que interessante. Então, tudo que nós conversamos aqui hoje, a gente pode conhecer um pouquinho mais no curso que você tem aqui conosco. É mesmo? Conta um pouquinho para a gente. O nosso curso aqui não é um curso de especialização em disfunções articulares, que são um curso de 1 ano e meio, 2 anos, que envolve muitos aspectos, mas a ideia do nosso curso que é para o clínico geral, para o ortodontista ou para quem reabilita na prótese, é fazer um curso bastante enxuto, bastante compacto, das principais maneiras que a gente tem de iniciar o tratamento. Desde que a gente consiga fazer um bom diagnóstico, tirar o paciente do processo doloroso e colocar o paciente no equilíbrio funcional, que a gente chama assim de relação central, essa é a principal coisa que a gente pode fazer. Depois, os tratamentos, aí vai para as especialidades, ou na prótese, ou na ortodontia. Então, o nosso curso é uma imersão em disfunções articulares, baseado não para formar especialistas, mas para que o clínico geral, que recebe o paciente, possa ter um atendimento um pouco mais adequado, fazer um exame um pouco mais preciso, iniciar os procedimentos para tirar o paciente da dor, equilibrar a parte muscular e depois direcionar esse paciente para os tratamentos mais efetivos. Então, esse é o objetivo do nosso curso. É um curso bastante prático, intenso, com este objetivo mesmo, né? Tirar o paciente da dor e dar uma equilibrada no paciente. Nossa, extremamente necessário. Queria lhe agradecer, então, pela presença. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui conosco hoje e obrigada pelas suas informações. O prazer foi meu. Conte sempre comigo aqui no Neon ou em qualquer outra localidade que a gente possa trazer alguma informação, tanto para os colegas que querem se especializar, fazer cursos e melhorar a sua prática clínica, quanto para os pacientes que têm esses problemas e de agora sabe direcionar para quem que eu vou procurar para resolver o problema. Muitíssimo obrigada e até a próxima.